Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou aqui apresentar o Google Notebook LM. É uma ferramenta muito interessante para a criação de materiais visuais, tá? Só que, assim, não é super ágil, como algumas inteligências artificiais, mas é muito interessante porque ela pode tirar as informações diretamente dos seus materiais, dos seus arquivos em PDF. Então, sem delongas, vamos compartilhar a tela. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Então, o primeiro ponto, né, pode entrar com uma assinatura do Google. Aqui é o link inicial, ele vai entrar nessa página, entenda qualquer assunto, seu parceiro de pesquisa, baseadas em informações em que você confia, criados os modelos mais recentes do Gemini, né? Então, você tem a ideia de você fazer o upload dos seus arquivos, mas você pode pesquisar diretamente por ele também, ele vai trabalhar com o Gemini, né? Tem alguns insights, né, alguns documentos específicos que ele faz, você pode usar em sala de aula. Então, uma vez que ele tem as fontes, ele vai tirar a informação das fontes e sintetizar numa página, mas se você quiser saber exatamente de onde veio aquela fonte, você clica numa referência, ele tem ordem de citação, e ele vai diretamente para a fonte que você fez o upload, né? E ele cria arquivos de áudio como se fossem podcasts, né? Não mais do que 10 minutos, ou 10, 11 minutos no máximo, mas também cria vídeos, né? Então ele cria o slide e monta o áudio por trás do slide. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Teste o Notebook LM, eu vou entrar aqui. Ele geralmente vai pedir para você entrar na sua assinatura, eu já entro automaticamente. E eu já tenho aqui alguns notebooks feitos a partir de alguns materiais. Vou começar pequeno, né? Então, você pode criar um novo notebook, um novo caderno, né? Esse aqui tem uma fonte só, esse aqui tem três, né? Para minha matéria de gestão de projetos. Esse aqui já tem sete. Eu fiz pesquisa sobre métodos mistos. Isso aqui tem uma penca de fontes da minha tese de doutorado. Então, o limite das fontes são 50 fontes. Algumas informações me deram de que se você botar muita fonte junta, talvez ele não aproveite o máximo de cada papel ou detalhamento, ele pode perder informação. Então, a dica original é você pegar poucas fontes, não mais do que 10, 7 a 5, né, para ele trabalhar. Então, antes de abrir um novo, vou abrir logo um novo. Aqui, ó, abrindo novo. Então, aqui, ó, crie resumos em áudio e vídeo dos seus documentos. Você tem pesquisa na internet rápida ou a Deep Research do Gemini, né? Você pode setar para Deep Research. Você pode tirar do seu Google Drive diretamente, né? Então, você pode linkar ele com o seu Google Drive. Se você tiver uma pasta, um diretório no Drive com todos os seus materiais separados em pastas de grupos de estudo, você pode trazer diretamente dali. Eu posso chegar aqui, né? Eu posso enviar artigos diretamente no meu computador, né? Posso chegar aqui e dizer aqui, ó. Intercultural Project Management, aqui eu tenho vários artigos. Posso pegar um desses aqui e clicar e botar lá. Não vou fazer isso agora, não. Site. Você pode colar o URL de um site ou de um YouTube. Ele vai prospectar a informação desse site, desse YouTube. Pode ser uma palestra, por exemplo. Do Drive. Ele vai abrir diretamente o seu Drive. Você vai aqui, ó, buscar ó, meu Drive. Eu tenho as minhas pastas, eu tenho os arquivos soltos, etc. e tal, ou compartilhado comigo de algum projeto, né? Ou que está no computador, né? Eu posso pegar de USB. E por último, você pode copiar e colar um texto, né? Tem alguma limitação, acho, mas deve ser muito pouca. Então, eu vou começar com uma coisa mais simples, tá? Metodologia, uma pesquisa na web, metodologias ativas no ensino de gestão. Vai demorar um pouco, então eu posso aqui pedir para a web e uma pesquisa rápida ou pesquisa aprofundada. Eu vou fazer pesquisa rápida para demorar menos. Então, ele vai fazer todo o procedimento de uma inteligência artificial, né? Ele vai pesquisar os sites, vai trazer algumas, ó. Quais são as metodologias ativas no ensino de administração e aplicação de aprendizagem?
inovando no ensino de administração, experiência de aprendizagem, aprendendo sobre gestão de pessoas com meio de aprendizagem baseada. Aqui eu posso tentar ir até a fonte para saber se a fonte me é útil. No caso, ele baixou, né? Então, eu tenho um artigo, tenho as pessoas. Eu acho que esse artigo é meio solto. Deixa eu ver. Então, eu posso. 39 metodologias ativos na aula de administração financeira. Ele baixou de novo. Aqui eu já tenho uma informação melhor. Administração, ensino e pesquisa, de 2017. Então, eu estou aqui jogando esses. Eu já consigo baixar os documentos para mim. Ele faz o trabalho de uma IA, né, fazendo pesquisa pelo Gemini. Caso para ensino com metodologia ativa em administração, tendências para educação. Vou pegar aqui um bem. Vou limitar bastante. Vou pegar só o administração financeira e peço para ele importar. Eu posso importar todos ali. E o limite é de 50 artigos. Então, ele importou o documento, e o que que ele faz? Ele faz um resumo. Aqui está em inglês, mas você pode alterar, você pode, nas configurações, alterar o idioma de resposta, por exemplo. Joga aqui para português. Brasil, salva. É. Refaça em português. Aí ele está criando uma janela de respostas, tá? Então, ele já tem a resposta aqui. Ele já dá umas sugestões. Eu posso dar um ok dizendo que tá bom, posso copiar o resumo, salvar nas notas, que vai vir para cá. Se eu fizer isso aqui, ele vai salvar uma nota. Ó. Então, ele já botou em português aqui, né? Só tinha feito o título em inglês, mas isso vocês podem alterar aqui também. Então, aqui, ó, esse artigo científico investiga a aplicação das metodologias com PBL, ensino híbrido, autonomia, essas pedagogia freiriana, pensamento crítico. Então, aqui ele tem algumas pré-perguntas que você poderia fazer para explorar o artigo. Aqui já é uma maneira de fazer um fichamento desse artigo, né? Aqui, ó, ele já anotou esse resumo. Deixa eu fazer devagar, né? Que tem várias ferramentas que eu vou mostrar. Eu pego aqui, ó, já criei um resumo, né? Eu peguei esse resumo aqui e joguei ele como uma das minhas notas. É, E eu tenho algumas perguntas, mas eu posso fazer perguntas aqui também. Então, como eu fiz refaço em português aqui, ele fez um detalhamento mais completo, com base nas fontes, pode despertar a motivação intrínseca e não sei o quê. Tá. Aí aqui, ó, ele tem se eu clicar aqui nesse ícone, ele vai vir no texto do artigo, né? E vai apontar para onde está isso. Aqui ele apontou, por exemplo, ó, no 1, ele me apontou para esse negrito. Ele tá mostrando para mim aqui o objetivo geral do artigo. Aqui, ó, ele está me dando o texto específico, né, o abstract. Aqui tem outro texto. Então, ele vai ao longo do artigo mostrando, ó, os principais objetivos incluem desenvolvimento de competências, integração, tarará, tarará, tarará. Program by Learning e tudo mais. Então, ele vai para o artigo e te mostra onde é que ele está citando isso, né, a parte do texto específico. Então, isso já te dá Você pode fazer a pergunta, onde no artigo cita Paulo Freire e sua correlação com esse estudo? Ele vai fazer um resumo, vai mostrar as partes. Então, isso para um levantamento, né, para uma revisão de literatura para estudo de artigo, etc., seria muito bom. Vou fechar aqui. Eu só tenho essa fonte, né? E aí eu posso fazer o quê? Vamos fazer algumas coisas aqui mais simples. Vou primeiro lançar uma apresentação de IA, né? Ou seja, um slide, posso ter uma duração curta, mas a apresentação vai ser vídeo, tá? Vai ser um slide com vídeo e com um áudio, né, gerado artificialmente por trás. Posso pedir curto, posso pedir padrão, posso pedir definir o idioma.
Eu posso descrever como eu quero criar, ou seja, o que que eu quero que tenha nesse slide, quais são os atributos, qual é a ordem das coisas. Eu posso dar o prompt aqui. Não vou botar nada, vou botar curto. Tem a apresentação detalhada, né? Com o texto completo, detalhes, perfeito para enviar por e-mail ou ler por si só. O slide do apresentador, né? Então, eu tenho um slide mais sucinto para apresentação em sala de aula, ou um slide mais aula, né? Mais material de leitura. Vamos botar ele curto desse jeito. Peço para gerar. Então, ele vai gerar essa apresentação. Não sei quanto tempo vai demorar com uma fonte. Quando eu ponho mais 5, 10, 12, 15 fontes, não é rápido, vai uns minutos em um plural grande. Então, você pode deixar essa aba aqui e ver outra coisa na vida. Por exemplo, sigo o painel do Google Workspace para saber atualizações. Vamos ver se ele aparece aqui. Então, enquanto ele faz, posso sair dele aqui, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, gestão de projetos 2026, materiais de aula. Vou entrar nesse aqui para mostrar algumas coisas feitas. Então, eu mandei um relatório, que na verdade o relatório é a minha ementa, né? Ele fez uma análise da minha ementa. Está aqui, ó, a ementa do curso. Tinha uma outra fonte que eu pedi para ele pesquisar na web e o relatório da pesquisa original. Na verdade, aqui eu fiz mandei a ementa e pedi com a ementa anexada para ele fazer uma avaliação, né, de outros materiais. Não retornou muito, né, porque era muito específica a minha ementa. E aí eu tenho aqui vários itens produzidos. Por exemplo, é, na ideia dessa matéria, desse período todo, estou querendo que eles produzam um artigo científico, tá? Então, botei tudo como projeto. Organizei no termo de abertura de projeto, tem prazos definidos. Eu tenho aqui, ó, o slide, né? E o vídeo que ele criou. Então, vamos dar uma olhadinha? Ver aqui, 6 minutos e 30. Tudo isso foi criado a partir da inteligência artificial, tá? Não dei nem informações específicas sobre isso. Estou usando o material dos materiais levantados para criar todos esses quadros sobre metodologia científica. Só para avisar, nenhum desses slides aqui eu criei na mão, tá? Foi tudo feito pela Google Notebook LM. Então, eu tenho aqui, né, um vídeo de introdutório que resolveria muita coisa se eu, por exemplo, não precisar ir para uma aula. Aqui são os meus datas tiradas da minha ementa, né? O que que eles têm que me entregar em quando, ok? Para esse artigo. Eu vou tentar um artigo qualitativo muito mais superficial. Estou até tentado que eles façam bibliometria só, avaliem as principais fontes para depois entenderem onde eles têm que pesquisar sobre os assuntos de interesse. Então, é bem organizadinho. Aqui são os materiais de gestão de projeto, os pesos que eu dei, né, para cada. Então, esse aqui já é um primeiro produto, né, que é o vídeo. Eu posso criar briefings. Então, eu peço para fazer um briefing. Deixa eu mostrar aqui, ó. Relatórios, cartões. Alguns desses aqui, o briefing eu posso dar um andamento, né? Esse briefing aqui é um enxugado da minha ementa.
partir do arquivo da ementa. O guia de ecossistema digital, ou seja, a partir de um outro prompt, porque eu também criei aqui, vou mostrando aqui, ó, o comando personalizado. Produzir um guia explicativo voltado para estudantes iniciantes, apresentando o ecossistema de ferramentas digitais mencionados no currículo. O guia deve desmistificar o propósito de softwares como Zotero e Versorem, explicando cada um auxilia em diferentes fases do aprendizado, desde a gestão bibliográfica até a análise dos dados e automação de tarefas com IA, sempre com foco na integridade acadêmica. Então, esse comando aqui fui eu que fiz, né, para que ele tivesse uma direção de como criar esse material. Guia de sobrevivência e pesquisa científica, mais um resumo. E um slide de gestão de projetos e inovação, porque a meta da matéria é essa, né? Então, eu posso pegar aqui e mostrar. Isso é uma apresentação de slides, não tem áudio nem vídeo. Ele deu um título próprio, Gestão de Projetos, a interseção entre pesquisa, agilidade e inovação, por causa da ementa, né? A dinâmica da ementa envolve metodologia científica, gestão de projetos e tópicos recentes de interesse. Então, ele criou um título e subtítulo, mas você pode programar para que ele crie seu título, né? O título será tal, né? Que ele fala, isso ele criou, né? Que a gente vai tentar uma agilidade, né? Para criar as coisas com rigor epistemológico e trabalhar na parte digital, né? Alguns dos itens que tem na ementa, as etapas, né? Isso é tudo um slide, as etapas que a gente vai fazer, o que cada módulo, onde está cada módulo desse, né? É, onde está cada questão aqui de base científica metodológica, porque a primeira foi de apresentação, então as aulas, 2 até as 11 com o marco de entrega de revisão de literatura aqui, tudo saiu da minha ementa, não fiz uma vírgula disso. Foco em serviços de informação, as datas de entrega, nas entregas, né? As bases de dados que a gente pode usar, as ferramentas que a gente pode usar, não vai usar todas, obviamente. A ideia de usar a IA generativa, né? Dinâmica do curso. Então, isso aqui é mais uma ferramenta, né? Que foi feita automaticamente pela, pelo, pelo aplicativo. Então, enquanto está rodando isso aqui, vamos voltar. Tá aqui, ó. Vamos voltar para aquele que a gente tinha feito. Ele ainda está aqui gerando a apresentação, mas possivelmente porque ele está preso nesse loop. Se eu fizer isso aqui, eu acho que ele daqui a pouco vai abrir. Aqui, ó, o resumo que eu salvei, né? E ele me deu aqui um slide, o blueprint da sala de aula ativa, estruturando o ensino através de PBL, Blended Learning e pedagogia freiriana. É o resumo daquele artigo, né? Os autores, né? Falsa promessa, realidade de mercado, ensino tradicional, metodologias ativas, o diagrama, né? Definindo como é que isso pode dar suporte. Aí ele dá um caso, isso aqui é um caso que deve dar dentro do próprio artigo, como a gente não viu, nem teve tempo de ver, né? Então, é estudo de caso, necessidade de diploma, desafio, ah, a voz do aluno, sintaxe e transformação. Então, cada um desses itens vem saídos daquele artigo original, né, que eu selecionei aqui. Eu posso pedir deixa eu pegar aqui, um mapa mental. Você vê que alguns itens aqui, eles são puros, não tem nenhuma informação. Outros, e esse aqui foi bem rápido. Então, eu peço para ele gerar um mapa mental desse artigo, olha o que acontece, métodos ativos na gestão financeira, fundamentação, estratégia, desenvolvimento, que é o caso Claudinei, e resultados. Então, eu tenho aqui todo o detalhamento, né, que eu posso apresentar do artigo. Se eu clicar no último item, ele vai lá, conversa sobre essas fontes e sobre a autonomia liberal, contexto mais amplo da pedagogia freiriana. Como eu cliquei aqui, ele me fez uma análise desse tópico dentro do artigo.
Tá aqui, ó, construtivismo, Dewey, termos financeiros, contexto micro e pequena empresa, né? Então, você vê, eu tenho uma ferramenta rápida para trabalhar isso aqui, por exemplo, eu posso usar muito em aulas online ou mesmo numa tela mais dinâmica. Então, mapa mental, né, é um cara sem ícone. Agora, vamos pensar em teste. Eu clico nessas abas que tem a setinha, eu tenho o quê? Número de questão menos, padrão mais. Você pode aqui definir, quero 40 questões de múltipla escolha. Nível de dificuldade fácil, médio, difícil. Testes que você pode fazer. O teste precisa se restringir a uma fonte específica, só com um conceito. Então aqui você dá o prompt, vamos dizer que eu quero menos questões de nível médio e assim, faça um- uma avaliação como checklist de leitura do artigo para verificar se o discente realmente o leu. Peço para ele gerar e ele vai gerar mais um material ali. Infográfico é muito legal. Ele cria realmente infográficos muito desenvolvidos, muito coloridos, né? Pode dar um problema, por que que ele está em beta? Que pode sair uma palavra errada, uma palavra truncada. Se eu vim aqui no infográfico, vamos pegar aqui. Ele mostra aqui, ó, tipo profissional, científico, anime, tem todos os estilos, no estilo paisagem, retrato quadrado, na linguagem, conciso, detalhado, né? Você pode dar instruções sobre que tipo de infográfico você quer, resumo em vídeo, resumo em áudio, né? Aqui, ó, já começou com isso. Relatórios, né? Documento do resumo, criar do zero, guia de estudo, com algumas formatações aqui embaixo. Cartões de estudo, né? São aqueles cartões que você tem leituras e respostas, perguntas e respostas. Tabela de dados também, ele vem aqui que você possa resumir isso em tabelas de dados. Resumo em áudio, resumo em vídeo explicativo, apresentação. Então vamos ver aqui, ó. Aqui no administração, no quiz, né, para saber se o cara leu, ele me deu 6 questões. Qual o objetivo central da investigação apresentada no artigo é desenvolver um software exclusivo, comparar o desempenho financeiro, analisar metodologias ativas. Então, clicou, deu OK, deu uma explicaçãozinha próxima. Quais foram as metodologias? Problem-based Blended Learning. Isso mesmo, próximo. Cenário fictício criado. Qual a definição afetada pelo personagem Claudinei? Acho que eu vou errar isso aqui, ó. Pô, acertei. Que decide usar suas economias de poupança, né? Próximo. Qual a técnica utilizada? De dado para pesquisa para interpretar as respostas dos alunos dos questionários. Acho que foi análise de conteúdo baseado em Barnum. Vou pegar aqui. Pô, pesquisa quantitativa de opinião pública. Não é bem isso. Investigação, participante qualificativo buscando aprofundar. Então, ele já me deu aqui, ó, próxima. Então, por que o diploma universitário não é mais garantia isolada? Errei essa aqui também. E por último, aqui, ó, acertei a última. Então, não concluir aqui, o cara tem 4 de 6. Posso revisar o teste ou refazer o teste. Eu, assim, isso aqui é mesmo que uma ferramenta de autoestudo, tá? Você não consegue jogar isso aqui para, eu acho que não consegue. Deixa eu ver aqui. Eu posso compartilhar. Até posso. Se eu fizer isso aqui, eu pego aqui uma mensagem de boas-vindas, identificar pessoas. Eu acho que aqui você teria que fazer um a um as pessoas que vão ver o grupo, né, que você vai mandar. Então, acho que você pode mandar isso aqui e pedir para o cara fazer um autoestudo e depois mandar para você uma resposta, né, com bastante questões, não com 6 questões, né? Então, eu tenho várias ferramentas aqui que podem me dar suporte para a educação. Você vê, eu posso já fazer os slides rapidinho, não preciso me prender, né? Vai ter que criar zero, mas é bom eu fazer uma revisão para ver se ele não surta.
Tem aqui uma revisão. Posso botar coloque o nome do artigo no título. Peço para ele alterar. Então, é uma ferramenta que eu posso ter N papéis aqui, ele vai fazer a síntese desses papéis. Posso fazer perguntas para todos esses papéis que estão aqui, não vai entrar na internet, pelo menos não deveria, né? A dica é que não se põe 50, né, como eu ponho às vezes, mas toda vez que ele te der uma resposta, vocês confiram as referências. Então, aqui, ó. Você vê que está truncado porque ele está lendo o PDF direto. Você pode ir no arquivo original. Ah, mudou o Blueprint 2. Ele não botou realmente um título do artigo, né? Mas essas são algumas coisas que a gente vai ter que lidar no print da sala de aula. O blueprint da sala de aula, não vejo muita diferença. Ele só fez uma mudança de slide, de cor, etc. E aqui você pode, né, trabalhar resumos em áudio, apresentações em vídeo, resumo em vídeo, slide, mapa mental, relatórios curtos. Eu quero um relatório específico sobre estudo de caso feito. Cartões didáticos, que são cartões de estudo. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, né? Aí, o que eu gosto de complementar, né? E eu sou fãzoca, né? Eu vou acabar assinando isso pago mesmo, é o Claude, da Anthropic. Aqui eu tô com ele numa assinatura minha. E o Claude é uma inteligência artificial, cara, muito forte para criar textos. Por exemplo, eu posso chegar aqui, vamos catar a internet aqui, no YouTube. Posso pesquisar metodologias ativas de aprendizagem, administração. Deixa eu ver se eu pego um material específico. Não parece que vai ter específico de administração. Mas vamos pegar um bem salgado. Todos são muito curtinhos, né? Vamos pegar esse cara. Então, eu vou pegar o vídeo desse amigo, deixo o professor Vitor para lá e peço, me faça uma, um resumo executivo detalhado da apresentação em anexo. Jogo aqui. Eu tenho os modelos ah, Opus, né, que tem um pensamento estendido, que ele pensa mais antes de fazer qualquer coisa. Tem outros modelos, né? Alguns já estão no pago. Vamos pegar o Haiku para fazer algo mais rápido, né? Dou um clicão nele. Ele não consegue acessar o vídeo, ele teria que fazer o upload do arquivo. Quem acessa o vídeo é o Gemini. Então, foi mal aí. O Gemini do Google acho que acessa. Faça um resumo estendido do vídeo no link em anexo. Ferramentas. Não vou usar o rápido. Não vou trabalhar à toa.
Ele surtou. Então você veja, aqui já não pegou bem, né? Tem umas ferramentas melhores. Ele pegou outro vídeo que não tem nada a ver. É isso mesmo? Ele pegou outro vídeo que não tem nada a ver e surtou. Então tem esses riscos. Mas uma coisa que eu queria falar do Claude era o Gemini que fazia isso, o YouTube, Gemini ou Copilot, agora não me lembro. Vamos testar o Copilot. Não vou nem pedir, vou logo direto no pau aqui. Mandei o vídeo. Quer saber se eu sou gente ou sou bot, né? Acho que ele não está acreditando que eu sou gente. Bom, então aqui, você vê, o Copilot, já que acho que a Microsoft e o YouTube se conversam melhor, né? Ele já faz um resumo interessante aqui. Posso transformar o conteúdo em mapa mental, flashcard, questões de concurso sobre o tema, explicação aprofundada de cada metodologia ativa. Se eu tascar aqui, ó, ele pode me detalhar mais isso aqui dentro dos limites da minha assinatura. Eu assino a Microsoft, então acho que eu tenho menos problemas com isso. Então, tem aqui o que é, inversão, prova, APL, APB, cotações por estações, gamificação, tudo que foi falado no vídeo está aqui no resumo e sendo colocado. Mostrar só como cair em que prova, palavras-chave para lembrar, por exemplo, criar concurso. Então, são umas ferramentas boas para a gente fazer resenhas de preferência. Se eu precisar usar o material de um vídeo para fazer um slide no Google Notebook, eu posso pegar esse material aqui, né, copiar, voltar para cá e linkar aqui, ó, adicionar fontes. Texto copiado. Então, já copiou tudo aqui. Então, pago esse início do prompt, não tem porquê. Apago aqui as sugestões no final do prompt. Peço para inserir texto colado. E vamos pela apresentação criada usando as minhas fontes, né? Português, padrão, slide do apresentador. Não vou pedir mais nada, vou pedir só para ver o que é que ele adiciona no material. Então ele vai pensar por conta própria, né? Nesse ponto aqui existe um problema que é saber se ele vai fazer uma boa integração dos conteúdos. Dá para fazer no prompt, põe isso do artigo tal, isso do artigo tal, e ele tentar criar. O Claude, eu gosto muito dele para criar exercícios com história. Eu posso chegar aqui e pedir para ele, ó, fazer uma pesquisa estendida do soneto, tipo assim, crie um caso de ensino em administração de bibliotecas utilizando metodologia ativa com foco em crise entre membros de uma equipe. Use modelos conceituais de motivação e recompensa como base de análise do caso. Vou deixar ele pensar por mim, né? Aqui ainda está fazendo a apresentação baseada nas duas fontes. Ele está lendo um aplicativo para ele criar um arquivo doc, né? Ele pode dar o output em doc ou em PDF.
Então, a partir que ele cria isso a partir de... E quando você pede direito para ele, os relatórios que ele te dá, você faz o prompt, os relatórios que ele te dá são maravilhosos. Só assim, você não vai formatar algo tão bem se você não tiver, é, é, se você não tiver, sei lá, treinamento em design. Então, você vê que ele começou a fazer o quê, ó? Tá fazendo o arquivo em JavaScript. Vai sair um arquivo todo lindão, tá ok? Enquanto ele está olhando para cá, eu tenho vários outros trabalhos feitos aqui. Enquanto ele está fazendo ali, eu posso aqui, ó. Esse aqui foi aquele que ele não fez. Vai apagar, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Essa aqui não é uma assinatura que eu tenho muita coisa, infelizmente. Então, eu pedi para ele fazer um estudo de caso, alguma coisa que vai servir como estudo de caso. Eu dei a ele uma razão estendida, ele vai criar para mim. Vamos voltar aqui, ó. Ele ainda está gerando o slide dele, porque assim, é o que eu falei, ele é bem demorado em algumas funções, tá? Não é fácil, não vai sair na hora, então é bom você deixar ele rodando enquanto você faz outras coisas. Mas uma vez que ele cria um bom slide, olha, não tem para ninguém. Vou até deixando aqui já um infográfico na versão anime, seja lá isso que for. Pode ser até que o infográfico saia mais rápido. Então, ele está criando uma história aqui, tá? O Claude, nesse ponto aqui, ele está criando uma mega história, está dando nome para as pessoas, criando roteiro de texto. Ele é muito auxiliar na escrita criativa. Assim, e você pode pedindo, olha, altera isso, muda aquilo, coloca essa situação, usa os dados dessa tabela como parte da informação do exercício, e ele vai anexando. Se você não tem a assinatura paga, então é melhor que você tenha esse prompt já todo estruturado de uma vez só. Então, ele cria um prompt, cria uma sequência de instruções de uma ou duas páginas e joga ele direto para você evitar que uma hora ele vai parar e falar assim, olha, acabou teus créditos aqui, agora é só hora tal. Tipo, você está às 4 da tarde, agora são 9 horas da noite. Isso pode acontecer. Então, se você fizer um único prompt pesado, ele pode até reclamar, mas ele pode fazer tudo de uma vez só. Se você tiver que fazer vários prompts, porque assim, eu estou nesse prompt, ó, conflito de keywords em bibliotecas, motivação e recompensa. Esse é o prompt daqui, né? É a conversa. E o prompt, na verdade, é essa instrução. Eu posso ir escrevendo, escrevendo e ele melhorando, mas tem uma hora que, ele pode parar, porque não deu. E dois, isso é normal das inteligências, que eu andei vendo aí estudando. Quanto mais questão prompts você põe na mesma janela, mais tendência ele tem a alucinar e viajar um pouco na empada. Então, o melhor é que você seja muito conciso e use sempre o prompt, o mesmo prompt se você voltar ao caso, mas evite escrever demais. De qualquer maneira, vai sair o output, vai ser um arquivo e você pode revisar pessoalmente e fazer as alterações mano a mano. Ok? Vamos ver se esses caras aqui. Aqui, ó. Infográfico, apresentações, está demorando. Esse cara está escrevendo o artigo e formatando usando programação para ele ficar uma página de Word bem feitinha. E enquanto ele faz isso, eu vou mostrar, por exemplo, a minha ementa. Eu dei todas as instruções e os materiais que eu queria para a minha ementa de matéria. E vocês vão ver, eu não formatei praticamente nada disso aqui. Cadê a minha ementa? Versão 4. A minha matéria é uma matéria de 4 créditos, 60 tempos, 30 aulas, né?
O arquivo final foi isso aqui. Ementa, cronograma, hot topics, primeiro período, em tempos, encerramento, início do período, início da matéria, não do período, encerramento, a identificação da disciplina, formato, detalhamento da ementa, a partir dos dados que ele gerou isso aqui, eu fui corrigindo, tópicos possíveis, tópicos de discussão recentes, todos na área envolvendo gestão de projetos, ciência da informação, economia digital, objetivos, as aulas, né, separadas em módulos, e aqui aula, data, que módulo, a ementa daquela aula, né, os prazos, eu tenho aqui os prazos de entrega do trabalho, que é o artigo, pré-definidos, né? Isso, separação de cores foi toda feita pelo documento, né? O sistema de avaliação, cada peso, os livros mais comuns, né? De cada área que eu usei aqui, algumas observações, né? Inclusive sobre feriados que foram utilizados para fazer. Ah, essa ementa de 10 páginas foi feita em um prompt de 20 minutos de digitação e detalhamento. Saiu a primeira, depois de sair a primeira, eu fiz altera isso, complementa isso, muda isso. Ele fez a alteração. Por isso que aquela é a versão 4, né? São 4 adaptações que eu fiz até chegar onde eu queria. E o que não era necessário de prompt, eu fiz na mão. Então é muito interessante que a gente possa utilizar isso. Ele está aqui, ó, trabalhando, fazendo tabela, aqui, ó, infográfico. Pô, ele criou um infográfico sobre aquelas duas fontes. Olha o infográfico com cara de anime. E no LinkedIn o pessoal está usando isso direto, que eu tenho visto que eles têm usado isso direto. Principalmente em artigos únicos, né? É tipo você terceirizar a produção do seu pôster, né? Quando você quer fazer um pôster, a terceirização está aqui, né? Esse aqui ainda foi meio mangá, né? E tudo mais, né? Aí você vê que ainda tem alguns conceitos que ainda são difíceis, por exemplo, ó, sumário de contexto, definição, comparação, passo de processo, tabela de dados, aqui está em inglês. Se eu baixar isso aqui, ele vai me baixar em PNG. Eu não tenho certeza se eu consigo alterar PNG, né? Alguém de design deve fazer isso, né? Eu não conseguiria. Então, assim, isso aqui foi um infográfico dele. Porque eu pedi um estilo, tem vários estilos. E a última apresentação, né? Ele está terminando de formular o case, por isso que está assim. Reformulando o artigo. Vamos ver como é que ficou o produto final. Só um instantinho, que ele ainda está trabalhando. Então, a gente consegue agilizar, né? Eu não sou, vou falar, gente, eu não sou a favor de, eu não faço mais slide, né? E não é de propósito, não. Agora daria para fazer slide por causa desse material, mas eu não faço, eu uso muito quadro. E obrigo, né, eles a olharem para o quadro. Geralmente não escrevo palavras inteiras, eu escrevo preço como P-cifrão, custo como C-cifrão, venda como V-cifrão. E eu faço esses resumos assim, meio que para ser ágil na hora de escrever, mas ao mesmo tempo gera uma dificuldade na tua. O que é isso que o Nick escreveu? Então eu acordo o cara em sala de aula, muitas vezes, porque ele me pergunta o que é aquilo. Eu falei assim: isso aqui é tal, vou explicar durante a aula. E aí as pessoas que estão copiando já corrigem, alguns que fotografam ficam, pô, fotografei, mas não é o suficiente. E agora, o que é que eu faço? Tem que perguntar para o Nick o que é isso, o que é isso. Então, não tenho usado, mesmo tendo data show na UFRJ em alguns casos, né, que a gente tem tido muita dificuldade, o projetor, etc., eu não uso esse material. Eu usaria esse material numa aula de pós, né, para ter um arcabouço. Na graduação, acho que eles têm que meter a mão na massa. E mandar os links dos testes, por exemplo, aqui, né? Tá vendo? O quiz. Eu podendo mandar o link para eles, eles posso mandar na hora no grupo e falar assim: olha, quero ver como é que vocês vão responder isso aí.
5 minutos, 10, 20 minutos para fazer esse teste aí, mandar um print, mandar para mim no privado para ver como é que foi o seu aproveitamento, por exemplo. Aqui, ó, o slide novo, baseado em duas fontes. Da tática ou dinâmica, projeto de aprendizagem ativa. Descompasso educacional contemporâneo, motivação intrínseca, o modelo, os conteúdos relativos ao que foi visto no vídeo, né? Sala de PBL, ABL, casos, né? Comparativos dos métodos. Aí tem o caso Claudinei do artigo que foi usado, né? Ele ainda melhorou um pouco a análise do caso, né? Com as fases um e 2, 3 e 4. E aqui ele mostra a teia de conhecimentos interdisciplinares que eles utilizam naquele caso, né? E os resultados, né? As ferramentas, a evolução do professor, isso já deve vir do vídeo de 1 hora e meia quase do outro rapaz lá. Então, assim, a gente tem uma ferramenta muito boa para a gente ler alguns materiais, resumir ou repassar esses materiais resumidos, tá? É certo que nossos alunos não vão ler tudo ultimamente, né? É quase que condição impossível isso, mas pelo menos a gente tem ferramentas que a gente pode acelerar, né, a nossa atividade. Ó, ele já chorou aqui de que eu usei demais. Ó, a resposta para hoje não pôde ser totalmente gerada. Por quê? Porque o que eu pedi de prompt aqui dá muito uso. Então ele já meio que disse: por hoje é só, pessoal. Ó, você está sem mensagens gratuitas até as 9 horas. Eu estou quase fazendo upgrade, né? R$ 92 por mês é caro? Pô, por que ele pode dar no plano completo? Não. Entendo. Tem o Code, né, ele programa, eu posso montar até umas pequenas páginas de teste formal. Uma vez eu montei um HTML de perguntas de múltipla escolha entre A e B, com uma notazinha no final, mandei para o pessoal via WhatsApp. E assim, funciona no celular do cara, é uma autoavaliação, ele não manda retorno de volta. Mas talvez no Code isso funcione melhor, mas eu não tenho a assinatura do Cloud Code, né, do programação. O co-work é um bagulho que mistura tarefas que eu ainda vou aprender, né? Os limites de uso são maiores, ou seja, não para que nem essas pesquisas são aprofundadas, e tem a memória, ou seja, você pode setar para que ele lembre de todas as suas conversas anteriores. Então aqui ele deu uma parada e deixou a gente na mão, o que é normal hoje por causa do tamanho, né, desse prompt. Se eu chegar aqui, ele me deu aqui, ó, o caso ensino silêncio querido está pronto. A questão que foi resolvido, né? Contexto, personagens, caso, referencial teórico. Ele usou esses autores, eu conheço esses autores aqui. Tem uma nota de ensino, como usar o caso. Então, vamos lá. Posso baixar ele, posso jogar ele no meu Drive ou baixar ele em DocX, ó. E eu tenho um casezinho aqui vamos descobrir quantas páginas, ó. Tem uma sinopse do caso, uma universidade fictícia qualquer, com uma estrutura, os personagens, né? Bibliotecário sênior, diretora, bibliotecário, assistente de biblioteconomia, representante dos docentes, né? Sempre tem representante dos docentes para perturbar a gente. O caso Estopim teve algum problema, o andamento nas semanas seguintes, uma reunião de crise. Então, a doutora Helena tem 72 horas para apresentar à sua equipe ao Conselho da Biblioteca Universitária um plano de ação concreto do problema que aconteceu aqui. Referencial teórico, ó, hierarquia das necessidades. Então, como utilizar o diagrama de Maslow, né, nessa análise? Isso aqui é o gabarito, então eles podem ter acesso ao conhecimento do diagrama de Maslow e tentar chegar a esse ponto. O professor vai levando eles até lá. Fatores de Herzberg, mesma coisa. Teoria da equidade, mesma coisa. Teoria da expectativa do Vroom, são todos autores de administração, né? E autodeterminação. Então, tem notas de ensino, ó, exclusivamente o professor. Esse é o típico caso de ensino. O que é que se
pende ao final da sessão, né? Identificar raízes motivacionais, aplicar modelos teóricos, avaliar criticamente sistemas. Então, aqui tem um tempo para usar isso, né, ao longo da aula. A minha aula é 100 minutos, isso raramente, né? A leitura, por exemplo, e seria antecipada, né? Então, eu teria aqui mais ou menos uns 140 minutos, eu só tenho 100 minutos. Isso aqui teria que ser enxugado. Questões de debate, né? Diagnóstico utilizando as ferramentas, a análise do sistema, a intervenção. Então, o que é que os estudantes devem identificar? O diagnóstico. O que é que se espera de intervenção? De curto, médio prazo. E tem um guia de roleplay, né? Para quem gosta de fazer interpretação, eu adoro. Só não faço isso porque eu não tenho tempo na sala de aula. Então, o que é que cada personagem vai fazer, né, se você usar roleplay, e referências que ele tirou da internet. Com muitas ressalvas, elas podem estar surtadas, tá? A ressalva, então, aqui eu já tenho um case fácil de usar. E ele, assim, um desses por dia, você cria um material para aula em todos os sistemas. Tá? Então, gente, acabei me perdendo no sábado, né? Por causa de situações de família que eu tive que tomar conta e realmente esqueci. Então, gravei o vídeo e, assim, espero que seja de utilidade para vocês. O Google Notebook é muito bom, né, para resumos. A, o Claude é uma ferramenta fantástica para criatividade, né? E você pode dar uns prompts e umas instruções do que fazer, e depois você baixar o arquivo e fazer as suas próprias correções, economizando tempo. Espero que tenha sido, proveitoso.